Essa noite eu quero trazer uma palavra bíblica, de instrução e de princípios também, no que diz respeito à família, mas especialmente o tema dessa ministração de hoje, fala sobre conexões tridimensionais da vida sexual. Quando nós falamos sobre família, nós vamos precisar desenvolver muitos assuntos, e essa rede tem sido um lugar de muito ensino, de muito transbordar de ensino em todas as áreas da vida familiar. Porque para se construir uma família, você vai precisar de dinheiro, você vai precisar de bom caráter. Com o dinheiro, você vai precisar de bom caráter no trato, na sua conjugalidade. Você vai precisar aprender a lidar com o seu cônjuge. O marido vai precisar aprender a lidar com a mulher vai precisar aprender a lidar com o homem. E na composição da família, nós somos desafiados todos os dias, porque de tudo o que nós lidamos o dia inteiro, seja no seu trabalho ou em qualquer lugar que você esteja, à noite você vai para a sua casa. E quando você vai para a sua casa, você encontra a sua família. Para você, que não trabalha com a família, porque tem pessoas que trabalham, tem cônjuges que trabalham juntos e tem famílias que trabalham juntos. Não são muitos, mas temos uma boa parte. Enfim, a maioria tem o seu trabalho fora do contexto da família, e lida com muitas outras pessoas, mas no final do dia, quando vai para casa, vai encontrar a sua família. E quando você encontra a sua família, você quer estar bem. Quando você encontra o seu cônjuge no final do dia, é bom que você queira estar bem com ele bem com você, e você consiga administrar a vida da família como cônjuge, a vida da família como um filho, um fruto daquele relacionamento de pai e mãe, e que hoje está dentro daquela casa. E também filhos que estão fora já do âmbito territorial da família nuclear, já construíram as suas famílias, já têm as suas famílias, mas a nossa vida sempre passa por família. Nossa vida, ela vem da nossa origem familiar. Estar bem, arrumar a nossa vida nos contextos familiares, desde os nossos pais, por exemplo, envelhecer, ter problemas com os pais durante a vida, em qualquer fase da vida, é um desafio. Quando a gente envelhece com eles, é mais desafio ainda. Porque os pais, eles são, de certa forma, ou da forma original, eles são exatamente essa palavra, a nossa origem. E quando a gente não está bem com a nossa origem, a gente desequilibra em muitas coisas. Muitas pessoas passam e desenvolvem transtornos seríssimos na vida por causa das fragmentações e dos problemas que não conseguiram resolver ainda com seus pais. Então aquilo gera um estresse, e o estresse ele vai corroendo o psíquico, porque vai gerando um sofrimento. E aí a gente precisa se dispor a ir a esses contextos de origem da nossa vida para arrumar, para perdoar, para equilibrar. Nunca pense que você vai mudar seus pais. Nunca pense que você vai mudar seus pais, até porque você veio deles, eles são origem. Você pode até ajudar, mas não se muda. E o que a gente precisa nessa origem? Nos arrumar por dentro. Como é o meu relacionamento com os meus pais? Será que isso tem reflexo na minha vida sexual? Sim.
A origem tem reflexo em todas as áreas. Será que problemas com os pais têm reflexo na vida financeira? Sim, tem reflexo na vida financeira. Quando nós estamos quimicamente, emocionalmente e espiritualmente bloqueados ou não arrumados com a nossa origem familiar, que são os nossos pais, de alguma maneira vai se estruturar problemas em nossa vida. Por isso que o olhar é em nós, como nós lidamos com os nossos pais. Muitos dos transtornos sexuais, muitos dos problemas sexuais da vida adulta se originaram pelas demandas emocionais, pelas demandas de relacionamento quebrado com os pais, de abuso no seio familiar, e esse abuso também vinha dos pais, de alguma maneira. Outra coisa que pode estar em nós, e pode afetar diretamente a nossa vida sexual, a ponto de impurezas, a ponto de vida sexual deformada em relação aos pais, exatamente porque a nossa afetividade, ela é formada a partir dessa origem. E muito da deformidade afetiva está na relação mãe-filhos, pai-filhos. E essa deformidade afetiva, que são os nossos padrões formados de rejeição, de desvalor, de desvalia, de desafeto, de desamor. Essa é uma questão emocional, mas que ela vai para o sexual, porque quando eu vou lidar com a minha vida, nos padrões, no caminho da sexualidade, da minha vida pessoal, eu vou encontrar a minha afetividade, porque sexo e afetividade, eles caminham juntos. Eles caminham juntos. Embora o sexo profissional, ele tenta dicotomizar, ele tenta separar muito e tirar o emocional, e aquilo se torna somente uma profissão, mas não é bem assim. A pessoa ela busca técnicas de bloqueios para fazer um sexo profissional. E ela pode dizer assim: não, como foi aquele relacionamento? Não, aquilo lá não foi nada. Foi só uma transa. Eu não tenho nada a ver com aquela pessoa. Aquela pessoa nem significa muito para mim. Isso não é real. Todo relacionamento sexual, seja infância, adolescência ou vida adulta, ele vai ter tridimensão, ele é tridimensional. Ele vai trazer um impacto nas minhas emoções, nas minhas vontades, no meu espiritual, e ele vai trazer também elementos para o meu fisiológico, corpo. O corpo hoje de muitas pessoas passa por muitas mutilações e muitas doenças severas por causa do trato sexual. Da maneira como aquela pessoa lidou com o sexo durante a sua vida e desde a sua infância. Tem pessoas que elas se arrastam, vêm da infância com muito sofrimento sexual. Às vezes a gente olha para uma criança e pensa que ela não tem sofrimento sexual, e ela pode estar por sofrimento sexual. Desde o momento em que a criança passa por algum tipo de abuso, por algum tipo de agressão, por algum tipo de invasão na sua sexualidade, dentro de casa, ou com vizinhos, ou na escola. A partir do momento em que algum adulto, ou até mesmo entre eles, quando crianças, isso é mexido, um invade esse território sexual do outro, até isso pode trazer um sofrimento sexual, emocional, psíquico, e isso vai se transformar num transtorno. Por exemplo, aqueles transtornos de ansiedade muito fortes, tem muito conteúdos que está ligado
a uma vida sexual não resolvida da sua infância, da sua adolescência. Por quê? Porque o sexo, quando ele não vem de uma forma saudável e dentro de princípios saudáveis, ele vai gerar culpa. E a culpa é uma desgraça. A culpa numa criança gera um adolescente potencial suicida. Gera um adulto potencial suicida. A culpa, ela pode te fazer um escravo. E você não sabe que é um escravo, porque você está pagando. Tem pessoas que elas lidam, por exemplo, e elas cuidam de suas famílias, ou da vida mesmo delas, e elas têm um conteúdo de paga. Elas parecem que sempre estão pagando algo. Parece que elas sempre devem algo a alguém. Elas não sabem viver às vezes. A vida dessas pessoas às vezes só tem sentido se elas tiverem função. Se não tiver função, elas se sentem desqualificadas para o exercício da vida. Então eu não sei ser, eu só sou se eu faço algo. E isso, ao longo da vida, gera um desgaste tremendo. Por quê? Por causa das buscas psíquicas que ali estão. Isso interfere, isso pode vir de um fator sexual não resolvido. Então, o relacionamento com os meus pais, a ausência, os medos, isso pode ter trazido consequências para a vida sexual, sim. Talvez você teve um péssimo relacionamento com a sua mãe. Ou pessoas que têm muita mãe dentro delas. Mulheres que têm muita mãe dentro delas. Ou homens que têm muita mãe dentro deles. Provavelmente terão dificuldade de ter uma esposa. Porque onde tem muita mãe não sobra espaço para nenhuma outra mulher. E esse padrão, se eu tenho muita mãe, então eu não preciso de uma esposa, mas eu preciso de um sexo fora. Por que eu preciso de um sexo fora? Você que vive um casamento e tem uma luta muito grande na sua sexualidade, se você está dentro de um casamento e você tem sexo, por que você procura fora? Já se perguntou? Se está dentro de um casamento e tem uma vida sexual boa, porque tem muitos casais que vivem isso. Não, tem alguma situação? Aparentemente não tem. Então por que traiu? Porque você busca fora, o que tem ali? O que tem fora? Talvez tem fora o que você não pode fazer dentro de um casamento. E aí eu quero trazer isso um pouco hoje, à luz da palavra, porque a palavra, ela nos direciona também para ver o saudável, o correto. Esse é o principal da palavra de Deus na nossa vida. Agora, dentro disso, nós vamos ver a palavra se mostrando aquilo que também não é correto e aquilo que também não é saudável. Eu quero ler alguns textos. Primeiro, o ato da conjugalidade, que é a origem da família. Aqui nós temos solteiros, casados, divorciados. E dentro disso, todos nós aqui saímos a nossa origem, e assim sempre será, de uma conjugalidade. Ah não, meus pais, apóstola, eles não eram casados. Talvez eles não eram casados e não casaram lá no civil e diante dos padrões normais de um casamento. Mas toda relação sexual, ela é um casamento. Toda relação sexual, ela é uma aliança. Diga comigo, toda relação sexual é um casamento. Por que eu estou trazendo esta palavra casamento? Porque ela dá significado forte e profundo, tal como é uma relação sexual.
gente não quer encarar muito, mas é assim. A relação sexual é uma aliança, diga aliança. A relação sexual é um pacto, diga pacto. Agora diga comigo, relação sexual é uma aliança. Por que enfraqueceram? Diga, relação sexual é uma aliança. Relação sexual é um pacto. Então, cada vez que se tem uma relação sexual ilícita, que tem a união de corpos dentro de padrões saudáveis e corretos, você faz pactos, você faz alianças. E às vezes, como eu comecei aqui dizendo, as pessoas não querem mais encarar isso como um pacto. Não, eu tive um sexo, lá eu só fiquei. Eu não tenho nenhum compromisso com isso. Tem sim. Tem sim. Tem compromisso com isso, está vinculado àquilo, está aliançado com aquilo, por isso que está tão difícil sair disso. Por que é tão difícil deixar a prostituição e a pornografia e o caminho do adultério? Porque são alianças feitas fora da conjugalidade. E elas, uma vez elas estando na conjugalidade, elas são venenos mortíferos para o casal. E é interessante a característica desse veneno, do veneno da prostituição, do veneno da impureza, do veneno do adultério. É interessante a característica dele, porque quando a pessoa se movimenta dela para esse comportamento, parece que tudo está perfeito. Mas quando ela se vira para a conjugalidade dela, está uma desgraça. Então, ele é um veneno que tem assim, parece que tem duas faces. Esse veneno parece que tem a face do amor, do gozo, dos prazeres, da carne, da sexualidade. Mas quando isso vem para a conjugalidade, ela vem rasgando, quebrando o quê? O que é saudável. O quê? O que faz parte para aquele casal manter aquela família e eles mesmos, porque sem eles a família não vai permanecer. Ela vai destruindo, ela vai entrando igual um câncer. E é interessante esse câncer nos homens. Homens traídos ficam totalmente destruídos na sua identidade. Ficam fragilizados de tal maneira que eles perdem a força, a autoimagem, o amor próprio vai se desvaindo. Muitos deles, para onde vão? Vamos pensar aí, os homens aqui presentes, online, que estão aí nesse culto com a gente, da rede de família. Para onde esses homens vão? Nem sempre vêm para a igreja. Nem sempre procuram o pastor. A maioria deles vão para onde? Para a mesa do bar. Se o apóstolo estivesse aqui, ele ia cantar uma música para vocês. Mas como ele não está, fica para a próxima quarta. Quer cantar aí, Nais? Uma? Ah, não sabe não, é? Ah, tá bom. Vai para a mesa do bar. Percebam o que tem na mesa de um bar, homens. Músicas de corno. Chifrudo. Ó, Sinara já sabe, do Reinaldo Rossi. Quem mais? Ah, Reginaldo Rossi. Quem mais, Sinara? Sei lá. Ó, o sei, ele está falando para ti. O que tem elementos ali de dores naquela música. Aí o que agrega a esse conteúdo destrutivo, maligno, doentio da alma desse homem, que vai corroendo ele por dentro. Agrega o quê, pastor Cândido? Você que foi da mesa do bar. Bebida.
Não, eu já falei, ele já está vindo isso aí. Ele está lá na mesa do bar porque o sexo domina aquilo ali. Aquele ambiente, ele é um ambiente sexualizado, de imoralidades, muitas das vezes, de piadas. É interessante, homens, percebam isso, porque para você vencer o padrão errado e o padrão da impureza, você vai precisar vencer as piadinhas, as gargalhadas da sexualidade profana. É ou não é, homens? Tem algum homem aí? Estou errada? Não. Para você vencer isso, isso é um conteúdo que você vai precisar vencer na sua nova vida com Cristo. Então você vai precisar tirar. Para você tirar isso de você, você vai ter que ter atitudes de desconectar-se de determinadas pessoas. Porque senão você não consegue sair. E você vai ter que criar outro padrão de relacionamento, porque senão você não consegue sair disso. E ali na mesa do bar, aí é piada. Aí é um falando da mulher do outro. E é sempre uma desculpa, né? Porque o homem trai porque a mulher não presta sexualmente. Já viu isso? O homem trai porque a mulher não presta, ou porque a mulher não dá, ou porque, sabe aquela piadinha assim, aquele padrão assim, né, de sexo. Um pede mais, o outro pede menos. Então, aí um fica conversando com o outro e falando sobre aquela dor, aquele sofrimento dentro do casamento. E aí entra as propostas. Pega outra, faz com outra, vai atrás de outra. E a outra, e a outra. E a proposta da outra é sempre presente. Saiba que cada vez que você mantém relação sexual fora de um padrão divino, você está fazendo alianças. Alianças de tridimensões, que são de tridimensionais. Corpo, alma e espírito. Às vezes as pessoas nos perguntam assim: será que pornografia tem aliança? Tem. Porque o visual é uma janela da nossa alma e do nosso espírito. O espírito vê, o espírito não é cego. Ele pode estar cego para Deus, mas não está cego para as coisas pecaminosas. Porque ele está no pecado e se alimentando daquilo. Então entra pela visão, entra no seu espírito, que entra na sua alma. E que você, claro, sexo tem que ter corpo. Sexo tem que ter alma. Por mais que você se bloqueie e use ferramentas para não colocar muitos seus sentimentos, mas você vai botar a sua vontade. A sua vontade vai estar lá muito plena. Vai ou não vai? Vai. Vai estar muito plena. Então, eu preciso que você se veja. Todos nós precisamos nos ver dentro disso, porque todo mundo aqui lida com sexo. Ah, eu sou crente, me converti esse mês, não tem mais sexo na minha pauta. Tem sim. E agora que vai ter. Você vai ter que lidar com isso. Você vai ter que lidar com suas pulsões sexuais. Você vai ter que lidar com seus desejos sexuais. E aí você vai ter que entender essa nova criatura, como ela vai precisar se comportar sexualmente. Você que nasceu de novo, teve um nascimento, um encontro com Jesus, como que você vai lidar com a sua sexualidade? Você nasceu de novo, e você continuar no seu padrão sexual errado, você vai perder a sua salvação. E aquela construção, ela vai ser totalmente demolida, por causa do pecado ali. Então você vai para uma nova jornada.
E é muito interessante. Preciso ir aqui, vamos para algum texto. Então, coloque aí, por favor, para mim. Gênesis capítulo 2, depois você vai soltar o vídeo, já prepara. Capítulo 2, versículo 24. Aqui é lá no início, por isso deixa o homem. Aqui não existia nenhum casal antes no planeta Terra. Adão e Eva são os primeiros casais. E Deus disse, por isso deixa o homem pai e mãe. Mas eles não tinham pai e mãe a não ser Deus. Mas é ali, no primeiro casal, na primeira forma, que Deus diz assim, se une a sua mulher, tornando-se o que, igreja? Tornando-se os dois, uma só carne. Isso é uma aliança. Aqui, não tinha cartório na época. Um advogado, um juiz, que você vai lá diante, casa, faz sua documentação física, das leis físicas. Aqui, este casamento, ele se deu com Adão e Eva, eles se encontraram, eram os únicos no jardim, se conectaram em sentimentos, e se conectaram sexualmente, pronto, casaram. Quer dizer que a gente vai fazer assim agora, que todo mundo está autorizado para fazer assim? Não. Porque a sociedade, Deus disse para Adão e Eva, governem. Liderem, governem. Façam o que tem que fazer. E aí a sociedade veio se estabelecendo na terra, e os casamentos se davam desta maneira. Primeiro com a bênção de Deus, com a bênção dos pais, e aí se fazia a festa, tinha a festa, e eles vão para a lua de mel, aonde é a primeira relação sexual, ali sela, porque foi estabelecido diante de Deus, foi estabelecido diante da família, e é estabelecido agora entre eles, nas 3 dimensões também, no psíquico, que entra vontade, entra desejo, entra sentimento, e no físico, que entra também o fator fisiológico, que é mesmo o desejo sexual fisiológico. Agora, você consegue separar o desejo sexual fisiológico do emocional? Não. Não, as pessoas dizem que separa, mas não separa, assim como não separa corpo, alma e espírito, não tem como separar, assim também não se separa um ato desse. Porque esse ato vai gerar vidas, e vidas serão geradas a partir de como está essa relação. Então você foi gerada da sua mãe e do seu pai a partir de como estava aquela relação naquele momento. Podia estar muito bem e podia estar muito mal. O certo é, todos nós vivemos com fatores psíquicos já desde da vida intrauterina. Como a minha mãe lidava com meu pai, como era aquilo na vida emocional dela. Porque da vida dela com o meu pai eu vim. Então eu vim deles emocionalmente, deles espiritualmente e deles fisicamente, que é a genética, a fisiologia. Por isso que para se gerar outra vida tem que ser macho e fêmea. Casamento é macho e fêmea. Hoje nós temos uma proposta aí, totalmente maligna, do poliamor. Do poliamor, né? Que pode tudo dentro desse amor. 3, 2, 4, 5, relação aberta, relação fechada. Como se dá relação geométrica, triangular, quadrangular. E assim vai se dando o negócio. São os poliamor. Mas tudo parte de um. Eu queria que soltasse aí o videozinho que a gente tem do pastor Cláudio Duarte também, sobre princípios do casamento.
No ato sexual, duas coisas têm que ser bem de perto observadas. Primeiro, a palavra de Deus, porque se infringi-la é pecado. Segundo, a vontade do cônjuge, porque se infringi-la é estupro. Num relacionamento sexual, é palavra de Deus e vontade do cônjuge. Se Deus não reprova e o outro quer, aí é tu, querido. Aí o camarada vê aquelas mulheres brilhando nos vídeos. Quer que a mulher dele brilha. Aquilo é óleo, irmão. Se você passar óleo e botar luz, ela brilha também. Porque a mente, ela acaba fazendo daquela ficção uma realidade. O cara vê aquela mulher... Você pode pingar vela na sua mulher que ela não geme daquele jeito, irmão. Aquilo não é verdadeiro, aquilo é uma ficção. Já, Bruno? Aquilo não é verdadeiro, aquilo é uma ficção. Agora perceba, ele coloca aqui, casamento tem a vontade de Deus e a vontade do cônjuge. Então a gente começou lá em Gênesis com a vontade de Deus. Agora eu quero que você vá para 1 Coríntios capítulo 6. Nós vamos ler alguns textos aqui. Vamos ler a partir do verso 13. Podemos começar. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 13. Diz assim: o alimento são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Segundo princípio aqui. Primeiro, o casamento, a gente se torna um só corpo. Segundo princípio, o nosso corpo, para nós que nascemos de novo, ele precisa ser em primeiro lugar para o Senhor. Quem quebra esse princípio, vai quebrando tudo. Por isso que existe tantos adultérios. Porque não se dá o corpo para Deus. Às vezes se dá o espírito. Eu entrego o meu espírito, mas não se entrega. Não se entrega tridimensionalmente. Uma tridimensão de entrega, às vezes, não é feita por nós. E o nosso físico precisa estar para Deus. Posso ouvir amém? Você quer manter um casamento nos padrões divinos, você vai ter que fazer entrega da sua carne. Isso fala das entregas que nós precisamos ter. E dentro disso, se eu entreguei para Deus, eu preciso ter os cuidados com o meu corpo. Porque agora é templo do Espírito Santo. Verso 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que o vosso corpo, verso 15, são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Por que Paulo está ensinando sobre pureza sexual e ele fala que o corpo tem que ser de Cristo? Em segundo lugar, ele fala da ressurreição. E em terceiro lugar, ele fala que se nós somos de Cristo, quem tem posse do nosso corpo, em primeiro lugar, é Cristo. Isso é uma estrutura que nós precisamos criar dentro de nós. Então, você que aceitou Jesus e vive uma nova vida com Cristo, você precisa entender que o seu corpo, no contexto sexual, ele também precisa ser de Cristo. O que a igreja faz? A igreja parece que ela coloca alguns departamentos. Essa parte eu dou para Cristo, a outra eu não dou. Tem gente que não dá bolso, não dá dinheiro. Critica dar o dinheiro, critica dar o dízimo, porque
está fechado, aquela parte Deus não pode reinar. Tem pessoas que é sexualidade, não, essa parte aqui ainda é minha, está no meu controle, dos meus afetos, das minhas razões, né? Porque todos nós temos razões. Mas o certo é que quando nós vamos para uma jornada com Cristo, nós temos que mergulhar em Cristo. Perceba o que Paulo fala sobre ressurreição, 14. Ponha de novo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. O poder da morte de Jesus foi exatamente para vencer o pecado, morte e ressurreição. Não dá para você vencer a vida sexual em promiscuidade se você não entender que você tem que trazer o poder de Cristo para o seu corpo também. Através da sua consciência. Você tem que subjugar a pulsão sexual, o desejo sexual. E quando você coloca isso só como um conceito do casamento, você não consegue vencer. Porque a esposa não vai te dar totalmente uma plenitude nisso. Como o marido também não vai te dar uma plenitude nisso. E aí vocês vão ficar brigando. É tipo aquela briguinha assim, eu fui lá porque aqui acontece assim, assim, assim. Eu fiz isso lá fora porque aqui acontece assim, assim, assim. Então vocês vão ficar brigando entre si. O cônjuge, a conjugalidade, ela primeiro tem que ser alimentada de Deus. Posso ouvir amém, igreja? Diga, conjugalidade precisa ser alimentada de Deus. Solteiros aqui presentes, solteiros que se casam e deixam a igreja, não vem mais para a igreja. Vem para a igreja de vez em quando. Por quê? Porque casou. Por quê? Porque tem filho. E agora não dá mais para a igreja. Você está deixando de ter Deus na sua vida. Você está se desassociando das coisas de Deus. Não dá, gente. Como é que se vence pecado? Como é que se vence impureza? Você vai vencer impureza com seu cônjuge? Não. Em primeiro lugar, não. Você vai vencer impureza no seu relacionamento com Cristo, no poder de Cristo sobre a sua vida. Posso ouvir amém? Porque se você jogar tudo para o cônjuge, meu irmão, ninguém carrega esse fardo, não. Como é que eu vou dar conta da santidade da vida do Arão diante de Deus? Ele tem que ser responsável pela vida de Deus na vida dele. E no espírito, na alma e no físico dele, na sexualidade dele. Como que o Arão vai dar conta disso na minha vida? Não, é eu que tenho que julgar minha carne, minha vida, meus conteúdos a Cristo. É eu que preciso me purificar, é eu que preciso buscar a Cristo, é eu que preciso buscar os meus tratamentos, é eu que preciso trabalhar a minha vida para um contexto de transformação de uma vida em Cristo. Posso ouvir amém? Porque se eu jogar isso para o meu cônjuge, não foi ele que morreu na cruz. Pecado, não digo que às vezes não se tenha contribuição do cônjuge, mas eu quero lhe dizer que o outro cônjuge não vai vencer o seu pecado. E também não vai talvez te dar pouca força para você vencer o pecado. Você vai ter que buscar em Cristo. Vamos para frente. Não sabeis, verso 15, que os vossos corpos, pode abrir a sua Bíblia aí e marcantar esse texto. Isso faz parte da nossa santificação de corpo. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? A gente tem que saber disso. A gente tem que falar para nós. Quando a gente está debaixo de tentações sexuais, de fragilidade sexual, a gente tem que abrir essa parte da Bíblia aqui e a gente tem que mergulhar nisso. A gente precisa fazer jejum para isso. Como é que você vai vencer impureza sexual, fortalezas de impurezas sexuais na sua vida, se você não faz jejum, se você
não tira as coisas que precisam ser tiradas, se você não subtrai da sua vida rodas de conversas que são malignas e malfeitoras, como que você vai vencer isso na sua vida? Não tem como. É nós que temos que ter a nossa autorresponsabilidade pela pureza do corpo, pela vida do corpo para Cristo e em Cristo. Verso 16. Ou não sabeis que o homem... Não, preciso terminar o 15. Pode voltar ao 15, que eu vou terminar o 15. Depois da interrogação ali, que somos membros de Cristo, e eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Cada vez, agora eu volto aqui, aquele assunto que comecei. Cada vez que nós praticamos uma relação sexual ilícita, nós estamos nos tornando um com a meretriz. Um com o meretriz. Cada vez que fazemos isso, e um significa aliança, pacto, nas 3 dimensões. Por isso, que a pureza sexual exige muita disciplina. É ou não é, igreja? Para todos nós, solteiros e casados. É ou não é, igreja? A pureza sexual exige muita disciplina. E não é só de casado, não. A turma solteira aí que dá igual chuchu na terra, não, na serra. Isso aqui tem aqui no norte. Não tem no norte, tem lá no sul. Chuchu é uma verdura, um legume que dá demais. Eu acho interessante que o norte não planta, né? Não tem o costume de plantar, porque ele gosta de calor. Mas ele é um baraço, é uma trepadeira, e é super caro o chuchu aqui, né? Gente, no sul é uma coisa estúpida, aquilo dá sem regra, é uma coisa, dá assim fora do sério. Aí, quando se tem essas situações, a turma diz assim, está dando mais que chuchu na serra. Porque é interessante, às vezes tem um pezinho de chuchu, aqueles morros, aquelas serras enormes, aquele chuchu vai embora e dá fruto ali que a vizinhança se esbalda. Joga para os porcos, joga, fica lá, apodrece de tanto que dá. Tem solteiro assim, apodrecendo, com a xereca podre de tanto que dá. Cupito podre de tanto que dá. Podre, gente, é podre mesmo. Doenças venéreas hoje é uma coisa estúpida. É uma pandemia, doença venérea. A AIDS já é considerada pandemia. Mas todo mundo caladinho. Por quê? Porque o pito está podre, mas dá-lhe coquetel. Então, olhe só, é uma degradação, é uma destruição do psicológico. Essas pessoas sofrem. Você acha que a vida de uma prostituta é fácil? Você acha que a vida de uma prostituta é só abrir as pernas e gozar? Você está muito enganado. A dor dessas mulheres, o vazio dessas mulheres, e os prostitutos, e os meninos prostitutos, de programa, e os programas do poliamor, porque não precisa de casamento, não precisa de lei, não precisa de regras, não precisa de nada, vale tudo. Por que essas pessoas sofrem tanto? Porque elas quebram o natural. Elas quebram o natural da vida delas. E falando do natural, olha só. A gente volta ainda para cá, mas eu quero ler Romanos capítulo 1. Olha só como é importante a gente preservar pelo natural. Romanos capítulo 1. Deixa eu me achar aqui. Vamos ler a partir
do verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Por exemplo, se você for ler sobre o poliamor, está aqui. Eles detêm uma verdade hoje, porque no poliamor é verdade que pode-se ter vários amores e não precisa ter casamento. Pode ter relação aberta e relação fechada. Relação fechada é quando se tem 2, 3 parceiros, mas se tem só aqueles. Eu tenho 5, então fecha. Vamos fechar com 5, então só aqueles 5. Relação aberta do poliamor, quantas eu quiser ter. Que antes era suruba, agora virou poliamor. Estou errada? Não. Agora virou poliamor. Buscando políticos pervertidos para estabilizar, para criar leis na nossa nação, porque na Europa já tem vários países com legalizações disso. Para trazer legalização desse tipo de relacionamento. Se a gente não cuidar, se a igreja não for política, ela é massacrada pela lei, pelo jurídico, que vem para a escola, que depois ninguém pode falar mais nada, que ninguém pode brigar por nada. E exatamente aqui, detém a verdade pela injustiça. Portanto, o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Gente, hoje, a mentira está se tornando verdade, porque eles estão deformando o que Deus criou. É uma deformidade daquilo que é natural. Aí ele continua o texto dizendo, tais homens são por isso inculpáveis. Indesculpáveis, verso 21. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem deram graça, antes tornaram-se nulo em seus raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Sabe aquela coisa que a pessoa vai ficando insensata, ela vai deixando para lá, ela não quer saber, ela vai se deixando levar por aquela onda de impureza. Quando vê, ela está totalmente dominada. Verso 22. Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível, ou seja, santa, pura, fiel, em semelhança de imagem de homens corruptíveis, aves, quadrúpedes, répteis. Por isso Deus os entregou às imundícias. Agora eu quero pular um pouquinho, verso 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo criatura em vez do Criador. Verso 26. Por isso Deus os entregou às paixões infames. Sabe, como é isso, apóstola? Deus está se vingando? Não, é aquela conduta. Deus não existe, Deus não presta, religião para quê? Olha, o poliamor, um dos princípios do poliamor é que esse assunto não seja discutido em âmbito religioso, em âmbito familiar, porque vai ser condenado. E no poliamor não se tem condenação. Tudo é livre, o importante é ser feliz. Então isso é uma forma de excluir Deus, de tirar Deus, de ridicularizar Deus. Às vezes a rota da impureza, das prostituições, perversões e adultérios é uma das formas que Satanás trabalha na tua vida para tirar Deus da jogada da tua vida.
Porque quanto mais perverso o ser humano se torna, mais distante ele vai se colocando de Deus. E as coisas infames, olha só, paixões infames, homens, mulheres que mudaram o modo natural, verso 26, por suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Gente, tudo que é contrário à natureza, você vai dar uma facada no coração de Deus. Por isso que isso não coaduna com o novo nascimento. Por isso que você tem que batalhar pela sua santidade. Porque você não vai perder só a sua família, você vai perder sua salvação. Se eu entrar por esse caminho, não é o Arão que está em jogo somente, é a minha vida, principalmente, e a minha salvação. Se ele entrar por esse caminho, não é ele que está em jogo somente. Ou não é eu, digo, que estou em jogo somente, é ele que está em jogo somente. É ele, na condução da vida dele. Porque às vezes nós pegamos a impureza e colocamos ela como um conteúdo que existe na minha vida só por causa disso, daquilo, e não é. A gente tem que se autorresponsabilizar pelos conteúdos sexuais da nossa vida, pelos pensamentos sexuais da nossa vida, pelas pulsões, pela maneira como a gente lida com os desejos sexuais, com a gente lida com o visual no computador, com o visual aqui. O que eu faço? Eu deleto, eu me alimento, eu me deixo um pouquinho para ver até onde eu vou. Isso é um veneno. Às vezes basta uma gota, contamina toda você. Contamina por completo. Então é eu que tenho que ter autorresponsabilidade, sair deste padrão da vida sexual. Você está saindo de algo desnatural e você está agredindo a Deus. O Espírito de Deus na sua vida, logo toda a vida de Deus. Eu quero voltar lá para gente fechar essa noite. Esse é um assunto muito vasto, mas muito profundo. Quantas pessoas perdem a salvação porque não querem se responsabilizar pela sexualidade? Quantas pessoas perdem família? Quantos de nós vivemos tantas desgraças dentro da nossa casa com os nossos pais por causa de conteúdos sexuais que não se tinha como responsabilidade? Quantos de nós ainda estamos na vitimização? Oh, coitadinho de mim, sou um prostituto tomado pela impureza. Não, tem que sair dessa vitimização. Oh, coitadinho de mim. Não, eu tenho que sair disso. E eu preciso enfrentar esse gigante. Porque quanto mais eu me encolho, quanto mais eu me coloco como vítima, mais esse gigante toma conta da minha vida. É só questão de dias. Pureza, a família, o bem-estar da família, a prosperidade da família depende da pureza sexual. Sim, é muito. A sua felicidade depende da pureza sexual. A sua condição psíquica de saúde depende e muito da condição de como você lida com a sua sexualidade. Então entregue sua carne, sua vida, seu corpo a Cristo. Mas vamos ler agora o verso 17. O 16 termina, 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 16 termina, porque como se diz, serão os dois uma só carne. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, a última parte diz, porque como se diz, serão os dois uma só carne. Ele falando de se unir à prostituta. Você vai se tornar uma só carne. Você vai fazer uma aliança carnal. Mas não é só carne, é energia, é sentimento e é espiritual. Depois ele diz,
Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Gente, olha que tipo de pregação é essa. Está falando de uma relação com Deus e ao mesmo tempo o conteúdo, o princípio é o mesmo. Estão entendendo isso, igreja? O relacionamento com Cristo é aliança. O da prostituta também é aliança. Pense, olhe como isso é forte para nós. Como isso nos chama a uma realidade profunda de olhar para a nossa sexualidade e entender que Paulo está dizendo assim: ei, acordem, igreja de Coríntios, acordem. O mesmo princípio que está para com a união de um casal, dois se tornarem um, a união de uma sexualidade com o outro que está lá na prostituição e você se prostitui com o outro, é dois se tornando um. E a união de você com Cristo é dois se tornando um. A base, o princípio é o mesmo, só muda as figuras. E é isso que eu quero trazer à consciência. Por isso que Paulo, para entrar nesse assunto, eu vou continuar semana que vem esse assunto. Paulo, quando entrou nesse assunto, ele disse: eu tenho que pontuar aqui a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Pode ficar em pé. Por que Paulo coloca a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo? Porque ele estava dizendo para a igreja de Corinto que era uma prostituta espiritualmente, que vieram de um padrão de muitos deuses, de muitos cultos espirituais e deuses espirituais, mas também que se misturava tudo isso com a bebida e com o sexo que se fazia, e eles aceitaram a Cristo, nasceram de novo, e Paulo está agora como pastor, como apóstolo, mostrando para eles que eles precisam firmar aliança em Cristo, que eles precisam, além de vir para a igreja, entender o que significa ser um, o que significa uma relação sexual, o que significa isso. Aqui temos 3 níveis de relacionamento que Paulo está pontuando: nossa relação com Deus, a relação com uma meretriz e a relação de um casamento. E nós precisamos nos aprofundar disso. Sabe por quê? Nós não podemos perder nossa salvação. Vamos ser vencidos pelo sexo? Vamos ser vencidos pela sodomia? Vamos ser vencidos pela impureza? Vamos ser vencidos pela pornografia? Sim, porque está normatizando. Mas você não é desse mundo. E se esse padrão existia em você, você nasceu de novo. E eu estou lhe apresentando uma nova vida em Cristo. Eu estou lhe apresentando uma jornada para se construir sexualmente, para construir a tua conjugalidade e para construir a tua família. Em padrões divinos, em padrões natural, em padrões que Deus conquistou para nós e não no padrão que está aí fora. Põe a mão no seu coração, ore por você. Se de alguma maneira Deus falou com você nessa ministração, Deus falou como você tem que cuidar do seu corpo, se importar com a sua sexualidade, seja solteiro, casado, faça sua aliança com o Espírito Santo de Deus, entregue seu corpo a Ele. Isso não depende do seu cônjuge, casados, isso depende de mim, de você. A minha santidade não é feita pelo meu cônjuge, é construída por mim. Senhor, essa noite, diante da Tua palavra, diante da Tua palavra, nós nos arrependemos dos nossos pecados, aquilo que nós não cuidamos do nosso corpo,
aquilo que nós não santificamos, aquilo que nós expomos na nossa vida e no nosso corpo ao pecado. Quando nós abrimos o caminho do pecado, percorremos o pecado, fizemos a rota do pecado, nos levamos ao matadouro do pecado. Nós queremos essa noite de família, tanto solteiros, quanto casados, quanto divorciados que aqui estão, quanto adolescentes, adultos, todos nós nos responsabilizamos de entregar nossa vida sexual, nosso corpo, nossa vida. Nós entregamos hoje na cruz do Calvário, pedindo perdão pelos nossos pecados, pecados na mente, pecados no físico, pecados com o próximo, pecados com amigos, pecados feitos e praticados pela internet, pela vida social, aonde quer que seja. Esta noite nós nos aliançamos com a santidade. Nós dizemos: Senhor, limpa os nossos corações pelo teu sangue. Clamamos o teu sangue, Yeshua. Clamamos o teu sangue, passa teu sangue. Espírito Santo, nos ajuda, me ajuda, ajuda cada irmão. Espírito Santo, me ajuda, ajuda a tua igreja, nos ajuda. Até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Espírito de Deus, limpa-nos, transforma-nos. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Levante as suas mãos, cante com essa música. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Sim. Entregue sua vida a Jesus. Nós somos igreja e precisamos nos santificar todos os dias. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Declare bem alto. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de vontade que reina. Diga O isso. Espírito Reina, Espírito de Deus. Reina sobre a nossa carne.
Diga isso ao Espírito Santo: reina, me ajuda. Eu não vou ser vencido pela impureza. Sobre a carne. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei. Toma as nossas vidas. Enche, Senhor. Enche com a tua graça, com a tua vida, com a tua força. O poder da tua ressurreição. Tua presença, o meu viver é transformado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Espírito de Deus, abençoa cada um aqui. Aquele que fez sua aliança com o Senhor, que renovou sua santidade em Cristo. Que o Espírito do Senhor, que é o nosso ajudador nessa terra, é aquele que trabalha santificando a igreja com a obra da ressurreição, trazendo poder para vencer o pecado. Eu oro, homens e mulheres, casados e solteiros, tenham o poder de Cristo, da ressurreição de Cristo, para vencer o pecado, para vencer suas lutas, para conhecer a Cristo, para entender a aliança em Cristo, para viver a aliança em Cristo. E que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso seja sobre a sua vida. A graça do Messias abençoe a tua casa, as tuas gerações, em nome de Jesus. Amém e amém. Adquira os livros dos apóstolos Arão e Esther Amazonas e garanta um crescimento espiritual e intelectual para a sua vida. Inteligência emocional. Neste livro, o apóstolo Arão Amazonas ensina a arte de atrair pessoas e conduzi-las a propósitos nobres, por meio do modelo de liderança do rei Davi. Todos esses livros estão à venda no estande da Amazon Family, no hall de entrada da igreja.